Atualmente, no tratamento de câncer, a radioterapia é largamente utilizada. Nessa técnica, irradia-se áreas do corpo humano através de radiação ionizante. Para saber como essa radiação interage no organismo, utiliza-se os fantomas para substituir os testes diretos nos pacientes. Os fantomas antropomórficos podem ser físicos, construídos com materiais que tenham características semelhantes aos tecidos humanos, ou computacionais, que, ao ser acoplado ao código Monte Carlo, permitem a realização da simulação do transporte da radiação ionizante e a sua interação com a matéria, possibilitando calcular a dose que foi absorvida. Os materiais tecidos equivalentes utilizados na construção dos fantomas físicos podem ser fantoma antropomórfico Alderson Random. Este trabalho tem como objetivo construir tabelas com a composição mássica dos materiais tecidos equivalentes utilizados na construção de fantomas físicos. Essa caracterização é fundamental para o GDE. Este trabalho tem como objetivo construir tabelas com a composição mássica dos materiais tecidos equivalentes utilizados na construção de fantomas físicos. Como objetivos específicos, tem realizar estudos sobre materiais já utilizados, organizados em tabelas já produzidas em outras pesquisas, selecionar e organizar em tabelas materiais disponíveis que possuam características desejáveis como maleabilidade e não toxicidade, e fazer análise de composição química elementar dos materiais selecionados. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram propostos alguns estágios, como revisão bibliográfica, compilado dos materiais de tecidos equivalentes utilizados no GDN e identificação dos métodos de análise dos materiais poliméricos e não poliméricos. Fantomas antropomórficos são modelos físicos ou computacionais usados para simular o transporte da radiação ionizante, suas interações nos tecidos do corpo humano e avaliar a deposição de energia. Os fantomas são geralmente construídos com o propósito de realizar tanto o controle de qualidade de imagens e equipamentos em radiodiagnóstico, quanto avaliações dosimétricas em aplicações nucleares. Os fantomas físicos são feitos de materiais com comportamento semelhante aos tecidos humanos expostos à radiação ionizante, que são chamados de materiais tecidos equivalentes. Idealmente, eles devem ter a mesma densidade e o mesmo coeficiente de atenuação dos tecidos humanos simulados. Há uma grande variedade de materiais tecidos equivalentes que podem ser usados na construção de fantomas físicos, como, por exemplo, plásticos, resinas, géis, líquidos orgânicos, soluções químicas e entre outros. Em geral, os tecidos que mais precisam ser representados são o muscular, o adiposo, o ósseo, o pulmonar e alguns tecidos moles consideráveis, como seios, olhos, pele, ovários, testículos e tireoide. Na tabela, nós temos alguns materiais, tecidos equivalentes listados na IURC 44. O método Monte Carlo pode ser descrito como um método estatístico que utiliza uma sequência de números aleatórios para realizar uma simulação desejada. Atualmente, ele é muito utilizado em simulações que envolvem o transporte de radiação, permitindo fazer cálculo de doses absorvidas, como também outras grandezas de interesse. Dentre os códigos Monte Carlo disponíveis para simulações que envolvem o transporte de radiação, o EGS-NRC é amplamente usado pelo GDN comunidade científica. É um dos mais modernos para aplicações de física radiológica, pois simula o transporte acoplado do fóton-elétron na faixa de energia que varia de 1 elétron-volt até centenas de gigaelétron-volts. A versão NRC é a mais recente e oferece na interface do usuário a possibilidade de desenvolver arquivos de entrada com informações necessárias para realizar as simulações nos modelos computacionais de exposição. Entre as informações que podem ser adicionadas no banco de dados desse sistema, tem a densidade, a composição mássica e o teor percentual elementar de cada componente. Aqui nós temos a imagem do programa EGS-NRC, onde pode ser adicionado as informações dos materiais tecidos equivalentes. Os materiais de base utilizados para desenvolver materiais tecidos equivalentes são geralmente polímeros, como resina epóxi, polietileno, poliestireno, PVC, poliuretano, polipropileno, alguns líquidos orgânicos e soluções químicas. Na tabela estão alguns materiais tecidos equivalentes usados no GDN e estão sendo considerados entre os materiais tecidos equivalentes, especialmente aqueles que apresentam capacidade de serem modelados por meio de moldes de silicone, por exemplo, resina poliéster, resina epóxi, parafina e gesso, e suas misturas com outros materiais.
São materiais aquosos que, uma vez misturados, se endurecem e solidificam. Amostras de materiais, tecidos equivalentes utilizados no GDN. E dentre as várias tecnologias de impressão 3D, existe a PolyJet, que é utilizada pelo GDN. Ela consiste na impressão de uma peça pela deposição de gotículas de um polímero fotocurável líquido, camada após camada, até a criação de todo o volume, por mais completo que seja, e permite a realização de uma gama de materiais consideravelmente variável disponível no mercado. O modelo de impressão 3D utilizado no GDN é a Objet 30 Prime, da marca Stratasys. Ela utiliza várias resinas poliméricas, sendo 3 utilizadas no GDN para a impressão dos materiais. Nas fotos nós temos a impressora 3D utilizada no GDN e peças impressas na impressora. Aqui nós podemos observar a foto da impressora 3D e materiais que foram impressos nela. Para a análise polimérica, é necessário que tenha a estrutura dos polímeros definidas, que podem ser amorfo, um polímero sem uma estrutura interna definida, ou pode ser um polímero semicristalino ou cristalino. Um semicristalino tem algumas partes de sua estrutura definida e outras partes amorfa, e um polímero 100% cristalino tem toda a sua estrutura definida. O analisador elementar CHNSO é um equipamento que determina o teor elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre ao mesmo tempo, e paralelamente de oxigênio, de amostras líquidas ou sólidas. Suas principais aplicações são em amostras de solo, polímeros, meio ambiente, petroquímica e sedimentos. A cromatografia líquida de alta eficiência é um método de análise qualitativa utilizado para separar e identificar componentes de uma mistura, utilizado em amostras líquidas. A difração por raio-x é uma técnica que permite a identificação mineral através da estrutura de um polímero. Para esse tipo de ensaio, é necessário que a amostra tenha uma estrutura cristalina. A fluorescência por raio-x é uma técnica de caracterização elementar dos componentes de uma amostra. Por ela é possível identificar os elementos que têm um número atômico igual ou maior que 13. Através da revisão bibliográfica, foi constatado que é necessária a caracterização elementar dos materiais tecidos equivalentes para a realização de simulações mais realistas. Com esses dados também podem ser encontrados novos materiais que possam ser usados como base na construção de novos fantomas físicos de exposição. Os novos materiais serão buscados dentro do estado de Pernambuco, de preferência materiais que sejam típicos da região. Foi observado que o GDN já possuía dados de densidade e composição mássica de alguns tecidos equivalentes. Entretanto, alguns deles são patenteados e não têm sua composição disponível para consulta pública. Além desses dados, também é necessário fazer análise do teor percentual elementar de todos os materiais para que sejam acoplados nos códigos EGS/NRC. Na tabela nós temos materiais tecidos equivalentes utilizados no GDN, com sua composição mássica, densidade e o teor percentual. A tabela foi dividida em dois para melhor visualização. Nessa tabela nós temos os materiais da impressora 3D, que, como pode ser observado, não existe a composição mássica, pois eles são patenteados. De acordo com os ensaios apresentados nesse trabalho, o melhor método de análise para se obter o teor percentual de cada elemento da composição mássica dos materiais tecidos equivalentes é o equipamento analisador
De acordo com os métodos de análise apresentados neste trabalho, o melhor método de análise para se obter o teor percentual de cada elemento da composição mássica dos materiais tecidos equivalentes é com o equipamento analisador elementar de CHNSO. Devido à falta de disponibilidade, o analisador elementar de carbono, hidrogênio e oxigênio no GDN foi estudado a possibilidade. Entre os tipos de análises pesquisados, o analisador elementar de Entre os tipos de análises pesquisados, o analisador elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio foi o que melhor se adequou às necessidades dessa pesquisa. Devido à falta de disponibilidade do analisador elementar, foi estudada a possibilidade de compra do equipamento e contratação de serviço para ser escolhido a que melhor se adequa às condições atuais do Instituto. Foi solicitada uma cotação de compra de equipamento a 3 empresas diferentes, e até a data de apresentação deste trabalho, apenas a empresa Nova Analítica Importação e Exportação enviou sua proposta. Nela foi constatado o valor de R$ 533.966,40. Vale ressaltar que o valor é referente somente ao equipamento. Ainda deve ser comprado por conta do cliente os reguladores de pressão, cilindros de oxigênio e hélio, kit de operação e a instalação do equipamento. Também foi solicitada uma cotação do serviço na Universidade de São Paulo, tendo em vista que nenhuma das universidades do estado de Pernambuco realiza esse tipo de ensaio, até a data de apresentação desse trabalho. O valor fornecido foi de R$ 113 por amostra, totalizando um valor de R$ 1.808, além dos custos de envio das amostras pelos correios. Sendo assim, fica evidenciado que é necessária a realização da caracterização elementar dos materiais tecidos equivalentes, para que seja possível realizar simulações mais próximas da realidade. Diante dessas situações apresentadas, a aquisição do equipamento é um tanto impossível pelo Instituto no presente momento, sendo mais acessível a contratação temporária do serviço por amostragem. Para a continuidade desse trabalho, foi aprovado e já está em andamento um novo plano de atividades com o título Ensaios em materiais equivalentes a tecidos ósseos humanos para a construção de um modelo físico de exposição.